Outro aspecto que deve ser considerado agora, a própria Franceli falou bem aqui, né, em relação à indústria química, é a questão de meio ambiente, segurança, né, saúde, segurança e meio ambiente, e que está muito no dia a dia da indústria de tintas. E a gente tem alguns conceitos, né, de toxicidade, né, algumas definições, que é o TLV, que é a exposição limite de substâncias químicas no ambiente de trabalho, e o TLV, TWA, que considera a exposição em função do tempo diário e da exposição semanal, de forma que preserve a pessoa que está exposta, né, a esses solventes, preserve a integridade da saúde dessa pessoa. Um outro conceito que nós temos dentro de toxicidade é o índice de risco, que é o perigo provocado por uma atmosfera rica em solventes, né, ligada em alta concentração no ar, e que é dependente da volatilidade do próprio solvente. E aí existem quais são os limites, né, que a pessoa pode ser exposta. O conceito de compostos orgânicos voláteis, que é muito comum também falar em tintas, por definição aqui, né, são substâncias derivadas do carbono, que evaporam com certa facilidade e que podem ou não apresentar risco, né, dano à vida. É um assunto que está sendo muito discutido atualmente, ainda não tem um consenso, né, entre Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil mesmo ainda não existe uma lei em relação aos compostos voláteis, orgânicos voláteis, mas a União Europeia, ela classifica que qualquer composto que tenha um ponto de ebulição abaixo de 250 graus é um VOC. Outros países da Europa, né, que estão fora da União Europeia, ainda variam, né, esse valor do ponto de ebulição de 200 a 290 graus Celsius. E nos Estados Unidos considera que qualquer composto de carbono, excetuando-se, né, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico e carbonato de amônio, entre outros, que participem em reações fotoquímicas na atmosfera. Então, ainda não tem uma unanimidade, né, do conceito de VOC, mas os dois polos que acabam ditando qual é a tendência são os Estados Unidos e a própria Europa. Aqui mostra um pouco a forma de atuação, né? Qual o impacto do composto orgânico volátil na atmosfera. Tendo um determinado nível de compostos nitrogenados na atmosfera, em camadas baixas, né, geralmente a troposfera, esse composto orgânico volátil interage com esse composto nitrogenado e, através da atuação da luz solar, gera ozônio, que é na verdade, o impacto, né, do composto orgânico volátil. Além do composto nitrogenado, depende também, né, essa formação de ozônio depende da própria reatividade do solvente, variações sazonais, do próprio clima e geografia local e da disponibilidade na atmosfera, a presença dele na atmosfera. Aqui tem um exemplo que mostra, né, na prática o que vai acontecendo. Então, os compostos orgânicos voláteis estão indo para a atmosfera, encontrando os compostos nitrogenados numa concentração determinada, pode gerar a formação do ozônio. E aqui comparando qual é o potencial de formação de ozônio para diversos tipos de solventes, não só os oxigenados, né, entre eles alguns que não são oxigenados, mas mostrando que assim eles têm potenciais bem variados. E aqui entrando um pouquinho na parte de aplicação
né, as principais aplicações para os solventes oxigenados estão na indústria decorativa e imobiliária, automotiva, repintura, indústria em geral. Aqui, dentro da parte de imobiliária, tintas imobiliárias, os solventes oxigenados que participam desse mercado são o butilglicol, butildiglicol e o fenilglicol. Na verdade, essa é uma marca oxiteno para o fenilglicol, que é um outro solvente oxigenado. Esses outros aqui são produtos oxitênios que também participam desse mercado, mas que não são solventes oxigenados. Na indústria automotiva, né, que nas diversas camadas de pintura, né, de um veículo, existem diversos solventes oxigenados que entram, que participam dessas diversas fases, da pintura da chapa, na carroceria, no primer, na base polidora, no próprio verniz. Então, aqui a gente pode destacar os acetatos, né, e os éteres. Também no primer cataforético, na própria pintura automotiva, novamente os éteres, próprio fenilglicol. Na repintura, então consome-se muito solvente oxigenado na parte de repintura para a formulação das tintas, a formulação dos tíneres utilizados na repintura.